Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Atualidades em Foco aqui no LAC Concursos para você. Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí sobre o mais recente escândalo no Brasil que leva à prisão ao ex-ministro do governo Lula e vice-presidente para a pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal durante a gestão Dilma Rousseff. Nós estamos falando do político baiano Gedel Vieira Lima. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, que Gedel Vieira Lima sempre militou dentro do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Ele que acumula aí em mais ou menos 27 anos de vida pública, uma conduta que foi marcada durante muito tempo por denúncias de corrupção, enriquecimento ilícito, desvio de recursos públicos em vários órgãos ou cargos pelas quais ele ocupou. Vamos lembrar, lá na década de 1980, ele era então diretor do Banco do Estado da Bahia e foi acusado de desvio de recursos públicos naquela oportunidade. Na década seguinte, a década de 1990, ele foi acusado de ser um dos anões do orçamento. Os anões do orçamento, para quem não se recorda, era lá um conjunto de deputados que levaram esse nome de anões do orçamento pela sua baixa estatura e que, teoricamente, incluíam no orçamento da União uma série de emendas de obras superfaturadas, fraudulentas, com aditamento de contrato e que parte dessas emendas parlamentares eram, então, pagas na forma de propina a esse grupo de parlamentares. Gedel Vieira Lima foi inocentado dessa acusação por falta de provas e logo na sequência ele assume ali um papel de destaque dentro do PMDB, tanto que durante o governo Lula, ele foi ministro da Integração Nacional e já no Ministério da Integração Nacional também foi acusado de se enriquecer ilicitamente através de obras fraudulentas, de aditamento de contrato ou ainda de obras superfaturadas. Nós sabemos que ele era um dos principais caciques do PMDB ligados ao presidente Michel Temer. E aí, o Ministério Público Federal faz uma acusação muito dura contra esse grupo, acusando inclusive o próprio presidente da República de chefiar uma organização criminosa. Essa cúpula do PMDB seria, em tese, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, comandada pelo próprio presidente Michel Temer, mas envolvendo os atuais ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Assuntos Estratégicos, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, a própria figura do Gedel Vieira Lima e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, além de Henrique Eduardo Alves, faziam parte dessa cúpula que a PGR identifica como uma organização criminosa que cobrava propina de políticos para facilitar a edição e a passagem de medidas provisórias pelo Congresso Nacional ou ainda para negociar acordos entre essas empresas e organismos como, por exemplo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, obter crédito junto à Caixa Econômica Federal e até mesmo negociatas envolvendo aí intermediação para a resolução de problemas junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe, então, que durante a gestão petista, Gedel Vieira Lima, que no passado foi um forte oponente do Partido dos Trabalhadores, mas que durante o governo petista alcança lá duas posições de destaque. No primeiro momento, no governo Lula, como ministro da Integração Nacional e depois no governo Dilma, como vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Tão logo a presidente Dilma Rousseff recebe o impeachment, o impedimento, Gedel Vieira Lima vai para a oposição ao PT novamente. E num vídeo que roda nas redes sociais e que foi amplamente divulgado pela mídia, ele participa inclusive de uma carreata e de uma passeata na Bahia, seu estado de origem,
questionando a roubalheira do Partido dos Trabalhadores e dizendo que a população brasileira não suportava mais tanto roubo, tanta pilhagem de dinheiro público. Bom, Michel Temer assume a presidência da República e alça então Gedel Vieira Lima para um ministério. E lá nós temos, depois de pouco tempo em que Gedel Vieira Lima estava à frente do ministério, um embate com o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que vai levar à saída de Gedel do ministério e, portanto, à perda do foro privilegiado. Naquela oportunidade, você se recorda que Marcelo Calero levou até o presidente da República uma pressão que ele estava sofrendo de Gedel Vieira Lima para que o ministro da Cultura intervisse no IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque o IPHAN da Bahia havia vedado a construção de um prédio numa zona histórica de Salvador, na qual, teoricamente, Gedel Vieira Lima havia adquirido a cobertura. A argumentação do IPHAN é que nesta área, que é de patrimônio artístico, histórico, cultural tombado, não poderia se ter um prédio com aquela altura, porque isso danificaria a imagem da Baía de Todos os Santos, considerada aí um patrimônio da cidade. Pois bem, os próprios familiares de Gedel Vieira Lima são os advogados do empreendimento, da qual ele alega ter comprado a cobertura. E aí, praticando o que nós chamamos no direito administrativo de advocacia administrativa, se utilizando de um cargo público para pressionar um outro ministro de Estado, Gedel Vieira Lima vai até o ministro Calero, Marcelo Calero, e o pressiona para que o IPHAN Nacional intervenha no IPHAN da Bahia e assim alcance a autorização para o empreendimento. O ministro Marcelo Calero diz que levou esse assunto até o presidente Michel Temer e que, teoricamente, Temer teria dito que a política tem dessas coisas e que o Marcelo Calero deveria relevar o pedido feito por Gedel Vieira Lima. Esse assunto vem à tona com a revelação, inclusive por Marcelo Calero, de uma gravação que ele fez do assessor de Gedel Vieira Lima telefonando para o Ministério da Cultura e também do próprio presidente Temer, cria uma situação política insustentável para Gedel Vieira Lima e, finalmente, então, ele sai do cargo de ministro. Ao sair do cargo de ministro, nós sabemos que Gedel Vieira Lima perde o foro privilegiado. E aí, nós tivemos a ocorrência da Procuradoria-Geral da República acusando Gedel Vieira Lima de participar de uma organização criminosa que recebeu dinheiro ilícito do grupo JBS, comandado por Joesley e Wesley Batista, para intermediar contratos na Caixa Econômica Federal, que deveria ser facilitada, azeitada para um conjunto de empresários, inclusive do grupo JBS. Nesse primeiro momento, é decretada, então, a prisão de Gedel Vieira Lima, ele passa alguns dias na cadeia e consegue um habeas corpus para responder o processo em liberdade. Contudo, as operações da Polícia Federal e as investigações da Procuradoria-Geral da República mostram que, na realidade, a atuação de Gedel Vieira Lima era muito maior. A acusação da PGR, se fala lá de corrupção ativa, de corrupção passiva, de tráfico de influência, ao mesmo tempo, de participar de conluios para que o Parlamento, a Caixa Econômica Federal e outros dessem atendimento às demandas particulares e individuais de determinados grupos de empresários, de enriquecimento ilícito, de ter um patrimônio incompatível com a sua renda declarada, inclusive de manter conta no exterior. Diante desse quadro como um todo, a situação se agravou quando a Polícia Federal, numa das suas operações, descobre lá que Gedel Vieira Lima havia solicitado a um outro empresário baiano que cedesse um apartamento para que, teoricamente, ele guardasse os despojos do pai falecido, alguns pertences pessoais do seu pai.
Em tese, esse empresário cede apenas o apartamento com esta finalidade, sem participar do conluio. O problema é que quando a Polícia Federal bate no apartamento, ela descobre lá 51 milhões de reais em espécie, dentro de caixas e malas no apartamento, que fora cedido à Gedel. Ponto-chave dessa história é que foi encontrada a digital de Gedel Vieira Lima nas notas. Gedel Vieira Lima não soube ou não explicou até agora a origem desse numerário, da mesma forma que foram encontradas digitais de um assessor de Gedel Vieira Lima, bem como lá uma nota, uma fatura de conta, né, ligada à Gedel. O ponto-chave é que, mais recentemente, nós temos ainda um outro adendo a essa questão, que foram encontradas evidências de digitais também do seu irmão, né, Lúcio Vieira Lima, nessa caixa de 51 milhões de reais. E agora a Polícia Federal e a PGR passa a investigar Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pela Bahia, também pelo PMDB. Então, nós temos um grande escândalo, né, de corrupção, mais um, né, no nosso país, envolvendo a cúpula do PMDB. O dado muito relevante nesse momento é que o Gedel Vieira Lima não explicou, né, nem para o judiciário e nem para a sociedade, qual é a origem desses 51 milhões de reais, que obviamente foram apreendidos. Suspeita-se, né? E a PGR acusa que esses 51 milhões de reais fazia parte lá, né, daquela organização criminosa que, segundo a PGR, envolve o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o ministro Moreira Franco, o presidente do Senado Eunício Oliveira, o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, que se encontra preso, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que também se encontra preso, e o próprio Gedel. Portanto, essa cúpula teria articulado aí um esquema de corrupção, de intermediação de contratos na Caixa Econômica Federal, no BNDES, de algum tipo de interferência, teoricamente, junto ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a facilitação do surgimento e da passagem de medidas provisórias pelo Congresso Nacional, para que então pudessem extorquir empresários, né, alegando aí a facilitação de medidas provisórias, como por exemplo redução de carga tributária no setor aviário, que teoricamente teria beneficiado as empresas do grupo JBS Friboi. Portanto, Gedel, no momento atual, se encontra, né, em prisão preventiva, não tem prazo para que ela seja terminada. Lembrando que essa é a segunda prisão de Gedel Vieira Lima. Na primeira, ele chorou na audiência de custódia, dizendo que estava à disposição das autoridades e que não havia cometido crime algum e que agora não consegue explicar como que num apartamento que fora cedido a ele tem lá 51 milhões de reais. Ok? Bom, pessoal, a gente precisa então colocar um pouquinho disso aqui no nosso quadro, beleza? Vem para cá. Então vamos lá, né? Nós temos aqui o escândalo, né, dos 51 milhões de reais. Lembrando que esse escândalo envolve lá a cúpula do PMDB. Embora essa cúpula não esteja diretamente ligada à descoberta dos 51 milhões, né? Mas segundo a denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, participaram essa cúpula do PMDB de uma organização criminosa. Essa organização criminosa tinha como objetivo a facilitação de contratos no BNDES e na Caixa Econômica Federal. Por um outro lado, a facilitação do trâmite de emendas
parlamentares ou medidas provisórias que beneficiavam empresários. E isso em tudo em troca do pagamento de propina. Corrigindo aqui. Do pagamento de propina. Então vamos ver se a gente entendeu, né? A acusação da Procuradoria-Geral da República, ela versa em cima da cúpula do PMDB, né? Não exclusivamente sobre Gedel Vieira Lima, mas às quais esse escândalo dos 51 milhões de reais está ligado. Isso porque a acusação da PGR é que provavelmente esses 51 milhões de reais, completamente incompatível com a renda declarada, né, de Gedel Vieira Lima, é fruto da propina dessa organização criminosa. Então a denúncia é de que a cúpula do PMDB montou uma organização criminosa que facilitava contratos, né, por parte do empresariado junto ao BNDES e à Caixa Econômica Federal, da mesma maneira da facilitação do trâmite de emendas parlamentares de obras que beneficiariam estas empresas ou de medidas provisórias, por exemplo, com redução de carga tributária, e tudo isso mediante o pagamento de propina, que poderia ser realizado na forma de caixa 1 ou caixa 2 de campanha eleitoral, ou o pagamento de propina direta. Bom, diante disso tudo, né, o que nós temos até agora a respeito de provas disso que a PGR está acusando? Então vamos lá, vamos colocar aqui o que teoricamente as autoridades do Ministério Público e da Polícia Federal têm em termos de provas, né? Então, aqui em termos de provas, nós temos lá as delações do grupo JBS Friboi, portanto, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né, bem como, né, de um ex-executivo do grupo Ricardo Saldi. Nós temos também as delações do grupo Odebrecht, temos delações de outras empreiteiras, mais recentemente as delações de Lúcio Funaro, que era o operador, era lá, né, o doleiro do grupo, né, a qual a PGR acusa de organização criminosa. Lúcio Funaro, portanto, o operador, o doleiro, né, do PMDB, dessa cúpula, né, do PMDB. Ao mesmo tempo que nós temos no momento atual, especificamente contra Gedel, né, os 51 milhões encontrados num apartamento, né, que fora teoricamente emprestado a ele para que ele guardasse lá pertences, né, do seu pai falecido relativamente há pouco tempo. E há também, né, segundo a própria PGR, né, uma série de contas no exterior já identificadas com volume de movimentação e de recursos completamente incompatível, né, com parte dessa cúpula do PMDB. Então, há um conjunto probatório bastante interessante. Desse grupo, né, que teoricamente participou da organização criminosa, só não está preso aquele que tem foro privilegiado. Então vamos colocar aqui, né, quais seriam aqueles membros que teoricamente haveriam participado dessa organização criminosa, né? A PGR, sempre segundo ela, né, acusa a cúpula do PMDB. E essa cúpula do PMDB envolveria lá, né, as figuras do próprio presidente Temer,
corrigindo aqui, do presidente Temer, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do ex-deputado, aliás, dos ex-deputados, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ao mesmo tempo, nós teríamos lá a figura dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Então, essa é a acusação da Procuradoria-Geral da República, né? Essa acusação, feita pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, é de que o presidente Michel Temer era o cabeça dessa organização criminosa, que envolvia lá também o presidente do Senado, né, em atual mandato, o senador Eunício Oliveira, os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, lembrando que os dois aqui se encontram presos porque não têm foro privilegiado, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, né? Portanto, só estão livres aqueles que que têm foro privilegiado, estão presos aqueles que não têm foro privilegiado. Esse é um grave escândalo que, obviamente, guardados aí o devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa, que essas pessoas obviamente terão, né, o Brasil de fato tem que avançar, né, para que, se comprovadas essas acusações, possa haver, né, uma punição exemplar de todos aqueles que participaram dessa iniciativa para lesar o cofre público e a sociedade brasileira. Ok? Bom, pessoal, vamos apagar aqui para a gente poder, né, olhar lá a nossa matéria e fazer o nosso resumo de praxe. Então, apagando aqui, né, o que nós temos lá? Nós temos lá o escândalo, né, de 51 milhões de reais, lembrando do seguinte, né, eu tenho lá, quando adolescente, né, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, preso preventivamente pela segunda vez, profetizava que iria seguir os passos do pai. O baiano cumpriu a promessa, mas construiu uma carreira repleta de embates e escândalos. Em 27 anos de vida partidária, em que se manteve sempre filiado ao PMDB do presidente Michel Temer, já foi suspeito de desviar recurso do Banco do Estado da Bahia, onde foi diretor na década de 1980, de ser um dos anões do orçamento nos anos 1990, de multiplicar o próprio patrimônio com dinheiro público em 2001 e de ter conduzido negócios ilícitos à frente do Ministério da Integração Nacional e de uma diretoria da Caixa Econômica Federal, esses últimos dentro do governo do Partido dos Trabalhadores. Mais recentemente, só apagando aqui para a gente visualizar, foi acusado de tráfico de influência, corrupção, obstrução de justiça e agora de manter milhões guardados em malas e caixas num imóvel emprestado e que os levaram de volta à cadeia. Gedel sempre negou todas as acusações que pesam sobre ele ao longo de quase 30 anos de carreira política. Após a sua prisão, sua defesa afirmou em nota que só se manifestará quando tiver acesso aos autos. Em 2007, ele aceitou o convite para ser o ministro da Integração Nacional no governo Lula, depois de ter atuado como crítico contumaz do primeiro mandato do petista. Na gestão Dilma Rousseff, foi nomeado vice-presidente de pessoa jurídica na Caixa Econômica Federal,
cargo que ocupou entre 2011 e 2013. Depois de ficar sem mandato, perdeu as eleições baianas para o senador Otto Alencar, do PSD. Em 2015, já fora do governo, passou a ser um crítico ferrenho da gestão petista. Num protesto contra a corrupção, em março de 2015, no Farol da Barra, em Salvador, disse a uma emissora de TV, abre aspas, ninguém aguenta mais tanto roubo. Isso deixou de ser corrupção, isso é roubo. É assalto aos cofres públicos para enriquecer os petistas, reforçou. Tão logo Michel Temer assumiu interinamente em maio de 2016, Gedel foi alçado a ministro da Secretaria de Governo. Meses depois, foi forçado a renunciar, depois de ser acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de pressioná-lo para liberar uma obra que era do seu interesse em Salvador. Ele cobrava, disse Calero, um parecer favorável do IPHAN, o órgão responsável pelo patrimônio, para autorizar um projeto em uma área protegida de Salvador, na qual teria adquirido um imóvel. Desde que deixou o governo Temer e, portanto, perdeu o foro privilegiado, Gedel passou a ser alvo de inquérito e foi denunciado pelo Ministério Público. Em um dos processos, é suspeito de participar de um esquema de pagamento de propina por parte de empresários em troca da facilitação ou da liberação de créditos na Caixa no período em que era diretor. Recentemente, a Polícia Federal descobriu malas e caixas de dinheiro num apartamento que estaria sendo usado por ele para esconder 51 milhões de reais. Além das impressões digitais do ex-ministro, identificadas pela polícia no dinheiro, uma fatura em nome de uma funcionária dele motivaram o Ministério Público Federal a pedir novamente a sua prisão. E aí, a cena absolutamente patética e escandalosa que choca cada um de nós, onde lá foram encontrados 51 milhões de reais em caixas e malas, das quais, repito, Gedel Vieira Lima não deu uma vírgula de explicação para a polícia, para o judiciário e para a sociedade brasileira. Ok? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui. Abraço grande para você e até o próximo Atualidades em Foco, só aqui no nosso LAC Concursos. Até lá!